Fala, seus deliciosos, Jonathan aqui na área. E hoje a gente vai pedir pro Java trocar. Isso mesmo. Java, me troque por um violão agora. Show de bola, Java. Que bonito, hein? Agora, Java, me troque pelo Jonathan de novo. Eita. É isso aí, gente. Dá pra pedir pro Java trocar as coisas. E hoje a gente vai aprender sobre switch case. Bora pra tela do PC. Fala galerinha, estamos aqui na tela do PC já. Vou mostrar pra vocês aqui, porque no começo do vídeo eu falei sobre questão de troca um pelo outro, troca outro pelo outro. E a gente também consegue fazer isso de outra forma, consegue fazer usando o if e o else, né? No caso, um exemplo prático que eu vou mostrar pra vocês aqui é, no caso, um menu. Digamos que a gente tem um menu de uma padaria e você pode escolher de 1 a 5 opções. A primeira opção seria café, a segunda leite, a terceira pão, quarta pastel e quinto ovo. Vai. E aí eu fiz o código aqui para você dar uma olhada entre a diferença em questão de tanto que você vai escrever num código pro outro, sabe? Dá para você usar o if else, você vai ter que pensar um pouquinho mais e também vai ter que escrever um pouquinho mais, mas dá para fazer das duas formas. Então vou te mostrar aqui como que ficou o código, né? Ó, eu tive um scanner. Então coloquei uma mensagem que vai mostrar para o usuário escolha entre 1 e 5, certo? Aí eu criei a variável int inteira, né, que seria a opção. Como vai digitar de 1 a 5 é inteira, né? E coloquei a função de receber o dado do teclado, né, que seria o scanner.nextInt. Então, se a pessoa escolher a opção, no caso quando ela for digitar a opção e ela escolher número 1, então opção igual a 1, a gente sabe que no Java o igual ele seria os dois sinais juntos, dois sinais de iguais juntos. Se for só um, ele vai no caso ser uma atribuição, igual que a gente fez aqui em cima, ok? Deixa eu dar um zoomzinho aqui que vai ajudar vocês. O professor Léo que me ensinou aí, valeu professor pela dica. E então se eu escolhi, se opção for igual a 2, então ele vai printar essa aqui, você escolheu leite. Se a opção for igual a 3, você escolheu pão. Se for igual a 4, você escolheu pastel. Então você vê aqui que eu tive que colocar sempre o else if de novo, né? E no final, se você escolher uma opção diferente dessas, vai dar a opção inválida, ok? Então, vou mostrar aqui pra vocês, então, como o código está funcionando, ok? Se eu der um executar aqui, ele tá pegando aqui, na verdade, uma outra coisa que eu fiz aqui, que eu preciso dar uma excluída. Eu tinha mexido um pouquinho antes, então ele tá pegando outra parte da parada. Então vou executar aqui. Então ele coloca aqui, ó, escolha uma opção entre 1 e 5, né? Dá um zoomzinho aqui de novo, ó. Então escolha a opção entre 1 e 5. Eu vou colocar 2. Você escolheu leite, ok? Então, ó, ele fez todo esse código para fazer isso. Agora a gente vai excluir isso aqui e eu vou fazer a mesma coisa, só que com switch case, ok? Então vamos lá, vou mostrar para vocês. Ó, aqui a gente está o scanner da mesma forma, as opções e a opção que vai ser digitada pelo usuário. Aqui a gente vai colocar, ó, o comando switch, abre e fecha parênteses, e dentro dele a gente vai colocar opção, que é justamente essa variável que a gente criou, ok? Abre a chavinha aqui como sempre, abre e fecha, né, e dá um enterzinho para ela funcionar. Então o que eu quis com esse comando? Switch, no caso troque, opção. Então a gente vai continuar o código. Depois de switch, a gente tem um outro comando que a gente fala que é o case. Então, switch case 1. Então, troque opção caso seja 1. Aí você coloca 2 pontos. E embaixo ou na frente, na forma que você quiser, você digita o que ele quer que o programa faça. Então, 1 vai ser igual a pão, ok? Ponto e vírgula, finalizou a sentença.
tem um comando que a gente precisa digitar no switch case que se chama break. Porque o que acontece? Se o switch case não tiver essa opção de break, ele vai continuar lendo o código de cima para baixo, da opção que você escolheu até o fim do bloco de código. Eu vou dar um exemplo mais pro final, que aí você vai dar uma olhada como funciona esse break, ok? Então, continuando, vamos colocar case 2, ou seja, caso a opção escolhida seja 2, então você escolheu café. Opa, café. Eu vou dar sem o break agora até o final, só para vocês darem uma olhada, tá? Case de novo. Caso 3, você escolheu leite. Ok. Vamos continuar o código aqui. Caso 4, você escolheu pastel. Vou fazer até o 4 só pra gente não prolongar muito, tá? E aqui embaixo é sempre bom você colocar uma opção chamada default. Default quer dizer o que? Caso a opção digitada tenha sido diferente dessas opções acima, ele vai mostrar essa mensagem aqui. Opção inválida. Ok? Então eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Vou dar uma executada no código, mas antes eu vou explicar para vocês. Ó, troque opção. Caso tenha digitado 1, caso a opção seja 1, né, que vai ser o valor dela aqui digitado, você executa isso aqui. Caso a pessoa digite 2, então você executa esse aqui. Caso a pessoa digite 3, você executa este. Caso a pessoa digite 4, você executa este. Se digitar alguma coisa diferente desses acima, você mostra esse. Então eu vou mostrar aqui para vocês na prática, digitando 1 no caso, né? Opa, deu um erro aqui, pronto. Vou dar executar o programa. Então escolha entre 1 e 5, no caso vai ser entre 1 e 4, né? Vou trocar aqui para ficar bonitinho. Escreva entre 1 e 4, eu vou escolher 1. Então ele colocou aqui pão, ok? Se eu colocar 2, 3 ou 4, vai dar um errinho aqui que vocês vão ver. Que se eu escolher 2, ele vai digitar café, beleza. Mas ele também vai digitar o leite, o pastel e também vai digitar a opção inválida. Ó, executando 2. Café, leite e opção inválida. Por que que acontece isso? Porque a gente nesses índices que a gente digitou aqui, ó, eu não coloquei esse comando aqui no final, break, ok? Então, se eu coloco o break aqui, opa, Ctrl Z, o que que ele faz? Ele entende o que? Ele entende que, caso eu digite 2, eu printo isso aqui e eu finalizo, eu paro o código, eu dou um break, eu freio, ok? Se não tiver o break, o que acontece? Se eu escolher o 3, então ele entende que eu vou printar isso aqui e printar isso aqui. Ou seja, eu não paro o código. Então, debaixo deles eu sempre vou dar um break, ok? Porque aí, com a opção que eu escolher, ele vai fazer, executar e depois vai parar. Então, sempre o breakzinho aqui. O default não precisa, porque o default é a última linha que tem antes do bloco de código acabar. Então, depois que ele executa aqui o default, ele finaliza, ok? Então, vamos lá executar de novo. Agora, com os ajustes. Então, vou executar o programa de novo. Vou escolher 3. Leite. Vamos executar o programa mais uma vez. 4. Pastel. Executar o programa mais uma vez. 9, que não existe, opção inválida. E aí finaliza o código, ok? Então o que literalmente a gente fez aqui? Pegamos a opção que vai ser digitada pelo usuário e trocamos. Então se o usuário digitou 1, a gente troca esse 1 aqui pelo pão, ok? E a gente consegue fazer isso aí em várias funções aí dos nossos programas que futuramente a gente vai fazer. Então provavelmente a gente vai usar algumas coisas aí e a gente vai aprendendo junto. No mais, o que eu tenho para ensinar hoje seria isso. E se você gostou do conteúdo aí, dá um like, deixa o like, se inscreve, faz essa papagaiada aí toda.
E sempre vai acompanhando aqui que eu vou lançar uns vídeos que a gente vai aprender junto, beleza? Beijo!